Foi um professor. Lições são várias. O Luciano foi o empresário dos empresários. Que Brusque deve muito ao Luciano Santos. Fica marcado na história de Brusque. A história do associativismo se escreve com bons exemplos. Exemplos de liderança de pessoas e entidades que se dedicam pelo crescimento de uma região. Desde 1969, a CDL Brusque escreve importantes linhas nesta história, buscando soluções pela classe varejista e pelo desenvolvimento empresarial de Brusque. Tudo isso graças ao comprometimento de visionários que dedicaram e ainda dedicam o seu tempo para fazer a diferença. Como é o caso do empreendedor Aliomar Luciano dos Santos, que por 40 anos fez parte desta entidade e motivou tantos outros que embarcaram no movimento associativista. Além de ser pai, além de ser avô, é uma pessoa que se dedicou muito à cidade, muito à economia e também ao associativismo, né? Teve as preocupações com a empresa, cuidou da empresa, né? Que hoje quem administra são as minhas irmãs, mas deixava a empresa para se preocupar com o futuro da cidade. Com várias campanhas que ele encampou dentro da CDL, ou seja, no Bandeirante, ou seja, na CIB, é uma pessoa que se preocupou muito com associativismo. Se dedicando ao tempo comunitário, você deixa de fazer as suas coisas para sua família ou para sua própria empresa. E o Luciano tem essa capacidade, sempre teve essa capacidade de agregar pessoas com ele e pegar junto no associativismo. É um mérito que ninguém pode tirar dele. Também é muito relevante, porque o exemplo dele, a dedicação dele mostrou que é importante, é viável e é necessário esse modelo, vamos dizer assim, esse modelo de gestão, esse modelo de comunidade, de sociedade através do associativismo. E isso foi muito forte e muito marcante, essa força dele, o discurso dele nesse sentido, de poder trazer novos membros, novas pessoas no mundo do associativismo. Ele é responsável 100% do meu ingresso na entidade. Ele já nos primeiros anos, quando eu nem pensava em participar da entidade, né? O Luciano me procurou e fez o convite a mim, a nossa empresa, a Aradef, para pegar junto e participar das reuniões, né? No início comecei a participar com cargos de suplente lá não sei de quem, né? E o tempo foi passando e eu chegava no máximo, era vice de alguma coisa, diretor financeiro, vice-diretor, vice-presidente no tempo do Telo, e o Luciano teve a coragem de me convencer, né? Eu não sei como é que ele conseguiu isso. E se eu ingressei no associativismo, se eu estive esses anos todos, estou dentro do associativismo de Brusque, em hospitais, enfim, todas as entidades de Brusque, e as pessoas, os amigos que eu fiz de Brusque, com certeza o Luciano foi uma pessoa muito importante na minha caminhada, na minha trajetória. Tá? Ele me abriu muitas portas e eu sou muito grato por isso. Se hoje eu sou o presidente do Cindy Lojas de Brusque, teve o dedo dele, foi ele que me levou, foi ele que me trouxe ao mundo associativista. E hoje, a coisa que eu mais defendo é o associativismo. Mesmo sabendo que muitas pessoas muitas vezes não entendem o associativismo. Mas Luciano deixou esse, né, deixa esse legado para nós sempre, né, que unidos seremos muito mais fortes. E quando eu recebi o convite do Luciano para participar da CDL, eu de princípio eu não queria, porque eu sempre ainda toco hoje meus negócios, agora já tenho meu filho comigo, né? E assim eu achava que o CDL ia me roubar muito espaço. Então eu dizia para o Luciano, Luciano, não tem interesse. Não, mas tu vai só fazer parte da diretoria. E nessa eu fui e cheguei a presidente e estou muitos anos lá dentro.
ele abandonou praticamente o lado empresarial dele, a empresa dele, para se dedicar espontaneamente e sem nenhum recurso financeiro em prol das nossas entidades. Isso, nos dias de hoje, é muito difícil você encontrar uma pessoa que se disponha a fazer o que o Luciano fez. Sempre é uma fala dele, na verdade, e com qualquer pessoa que está no mundo do associativismo, é você conseguir manter esse equilíbrio, na verdade. O seu negócio privado, o seu negócio particular e a entidade. Porque muitas vezes você acaba se enganjando de uma forma que você acaba tirando tempo do seu negócio e dedicando ao associativismo. E isso foi muito forte no Luciano. E ele, de uma certa forma, ele sempre alertava as pessoas que, ao mesmo tempo, se apaixonam pelo associativismo, mas para conseguir manter esse equilíbrio entre o seu negócio e as entidades de classe. Na verdade, ele tem o espírito de associativista, de associativismo, né? Ele, desde que eu conheço ele sempre participou, né? Tanto na associação comercial quanto no CDL e, eventualmente, em outras entidades. Um grande empresário, mas, ao mesmo tempo, mais empresário dos empresários dos outros. Então, nesse aspecto, eu acho que o Luciano foi, assim, um empresário que não foi muito, quis crescer muito, né? Mas ele fazia muito pela cidade, né? Ele, nesse aspecto, né? Ele foi muito correto com a empresa dele, sempre, tudo, né? E ele procurou sempre a progredir, né? Sempre, mas pensando em Brusque. Falar em Aleomar Luciano dos Santos é falar em associativismo. Que ele trouxe para nós, tá, aquela coisa lá de nós estarmos unidos. Porque muitas coisas que aconteceram em Brusque, tá, muitas coisas mesmo, vieram pelas ideias do empresário Luciano. Uma pessoa que tinha realmente ideias fantásticas e essas ideias ele trazia, né, muitas vezes polêmico, mas ele conseguia provar que aquilo daria certo. Quando nós falarmos em Aleomar Luciano dos Santos, a gente fala de uma pessoa que olhava sempre, tá, a união, o associativismo das empresas e empresários. Uma pessoa correta, uma pessoa que ele vai para cima, ele luta por aquilo que ele quer, não por aquilo que ele quer para ele, mas aquilo que ele quer para nós, como associações, ao CDL, à CIB, a todas as nossas entidades, ao município. Ele sempre foi assim, muito participativo. Ele gosta disso, sempre gostou disso, né? Eu acho que Brusque deve muito a ele por esse fato, né? Porque é com o associativismo é que se desenvolve as entidades e o próprio município em si, né? A gente vê a importância do Luciano como empresário, como associativista, de grande valia, porque ele sempre se preocupou com as causas dos impactos que poderiam trazer ao associado e à comunidade como um todo. Assim, o Luciano sempre se mostrou muito um ator, muito atuante nesse papel de defensor da classe lojista, da comunidade, principalmente da comunidade como um todo. Então, o Luciano tem essa relevância, essa grande relevância na nossa sociedade e, claro, na nossa classe empresarial. Eu sempre procurava me espelhar no Luciano, porque o Luciano era uma pessoa de grande conhecimento e tinha muita experiência. Ele conhecia até os membros de CDLs de outros estados, né? E quando ele falava assunto CDL, era de conhecimento mesmo. Mas realmente ele era assim, ó, era o pai da CDL. Eu, pelo menos quando eu fui presidente, eu sempre consultava ele. Mesmo depois, em alguns casos meio polêmicos, eu sempre dava uma ligadinha para ele. Luciano, o que é que tu vê disso aí? Porque ele tem experiência no assunto, né? Então, eu vejo assim, ó, nada mais justo do que você procurar essas pessoas que têm bagagem, têm carreira. E ele foi um grande batalhador pela construção do centro empresarial
Na época o Ingo Fischer era presidente, mas ele sempre estava na frente para conseguir o Ingo também, né, que tivesse isso também. Hoje é um orgulho dos brusquenses, o centro empresarial. Houve muita compreensão por parte da família, porque eram reuniões, e não eram só reuniões, eram viagens, porque além da CDL também tinha a participação na FCDL, nas entidades estaduais, né, a participação bastante atuante dele nas federações, e claro, tirava tempo da família. Às vezes conseguia, inclusive, levar minha mãe junto, mas a gente sentia essa falta, mas compreendia. Pelo menos na segunda vez que estava na cidade, a gente compreendia porque sabia da importância disso, que não é uma coisa em vão. É uma coisa que é um dom mesmo dele, é uma coisa bem própria dele, que é trabalhar em prol, que é deixar o seu legado e trabalhar em prol da sociedade. Isso que eu acho muito legal. Que ele deixava seus próprios, ele deixou seu próprio negócio, sua própria vida em família, para se dedicar aos amigos, à sociedade de Brusque, ao associativismo, enfim. Tem uma marca que será inesquecível para todos nós. Brusque hoje tem a agradecer e agradecer muito a ele, né? Muitas coisas que aconteceram na cidade, muitas decisões que as pessoas nem sabem que aconteceram, passaram pelas ideias de Aleomar Luciano dos Santos, Luciano. E ele teve muitas iniciativas também de trazer novos projetos para a cidade, novos comentários. Ele procurou desenvolver Brusque, divulgar muito Brusque, né? Por onde ele ia e passava, ele divulgava muito a nossa cidade. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que Brusque deve realmente também, uma grande parte do desenvolvimento de Brusque deve a ele. Eu acho que ele representa para Brusque aquilo que todos nós queremos para uma cidade melhor. Uma pessoa que é um grande empresário, trabalhou em prol da comunidade, trabalhou em prol das entidades e não resta a menor dúvida que se nós tivéssemos mais Lucianos, mais Aleomar Lucianos em Brusque, nós teríamos uma cidade muito melhor. Com certeza, é um exemplo e com certeza o nome dele vai ficar marcado na história de Brusque, como tantos outros. É uma pessoa muito dedicada, muito responsável. E eu gostaria de dar para as minhas filhas o que meu pai deu para os 3 filhos, que é essa responsabilidade e também essa parcela de pensar na empresa, pensar na família, mas também pensar no futuro da cidade, pensar na economia de Brusque, pensar na nossa região. Isso é muito importante. Isso é um legado muito interessante que o Sr. Luciano tem deixado e que vai continuar deixando na nossa região.